Bom, muito boa tarde a todos os que acompanham. Mais uma coletiva, acabou de se encerrar uma, iniciamos em seguida já uma segunda coletiva de imprensa. Nós acompanhamos a coletiva aqui, que foi organizada pelos senadores Eduardo Girão, senador Magno Malta, senadora Damares, também os deputados que estão conosco aqui, deputado Eros Biondini. E nesse momento estamos aqui, o deputado Cabo Gilberto e eu, e acabamos de fazer também o protocolo de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment que protocolamos agora nesta tarde tem a assinatura de 90 deputados federais em virtude da vaza-toga, o escândalo que revelou por meio das mensagens de telefone publicizadas por Eduardo Talhaferro e outros documentos, como os processos de Alexandre de Moraes, aqueles que ele conduz, são nulos de pleno direito e absolutamente viciados. E além disso, para passar já em seguida a palavra ao meu colega Cabo Gilberto, outros 3 fatos novos desses últimos dias foram acrescentados a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Caso de Felipe Martins, Cabo Gilberto e eu somos hoje indiciados junto à Procuradoria-Geral da República, depois de investigados pela Polícia Federal do Lula, com autorização do Supremo Tribunal Federal, por dizermos a verdade, que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 e, portanto, jamais poderia ter sido utilizada esta informação falsa por um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, para pedir a sua prisão ao ministro Alexandre de Moraes. As revelações, que já eram públicas antes, mas agora anunciadas também pelo órgão de imigração americano, CBP, de que Felipe Martins, de fato, não viajou aos Estados Unidos, é um fato novo relevantíssimo acrescentado a esse pedido de impeachment que já estava preparado sobre a vaza-toga. Caso de Flávia Magalhães, brasileira, naturalizada americana, teve no seu encalço um delegado da Polícia Federal nos Estados Unidos, em solo americano, para prendê-la e levá-la de volta para o Brasil. Outro absurdo sem tamanho. Algo que demonstra que quem ataca a soberania de outro país é o ministro Alexandre de Moraes, ao tentar censurar e perseguir nacionais brasileiros no estrangeiro e até mesmo nacionais e empresas americanas em solo americano e também em solo nacional. E para finalizar, e passo já de imediato a palavra ao deputado Cabo Gilberto, a situação absurda a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua preso em casa, mesmo que no curso do seu processo, que havia ensejado uma prisão preventiva, não tenha sido denunciado pelo Procurador-Geral da República. É um absurdo em toda medida e, portanto, Alexandre de Moraes, que comete abusos de autoridade em série, precisa ser sancionado pelo Senado da República e, por esse motivo, protocolamos esse processo de impeachment novo contra Alexandre de Moraes, que vem a se somar aos demais processos de impeachment já apresentados contra o ministro. Deputado Cabo Gilberto. Boa tarde a todos. Grande satisfação de estar aqui mais uma vez no Senado Federal, na companhia da senadora Damares Alves, senador Girão, esse grande guerreiro, o senador Magno Malta, que não foge às batalhas, e o nosso querido deputado do nosso partido Eros, do Estado de Minas Gerais, e o competente deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Estado do Rio Grande do Sul. Vejam só, esse é o segundo processo de impeachment que nós apresentamos. Quando eu digo nós, a minha pessoa. O ministro anteriormente autorizou a minha prisão, onde eu estava na Paraíba, sequer eu estava na Praça dos Três Poderes. Um absurdo jamais visto na história da República Federativa do Brasil. Então é importante a população brasileira entender o momento crítico da nossa democracia. E esse novo processo de impeachment, eu e o deputado Marcel Van Hatten fomos vítimas da Polícia Federal do Lula, porque hoje temos 2 polícias federais, a Polícia Federal de Estado e a Polícia Federal Política, que comete ilegalidades uma atrás da outra e com provas concretas. Com a nova ação do governo americano, através da imigração, com provas concretas que Felipe Martins não estava nos Estados Unidos,
colaborou com o nosso discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, que denunciamos o delegado da Polícia Federal, o senhor Fábio Chó, que ele estava cometendo ilegalidades. Daí, em vez da Polícia Federal de Estado, foi a Polícia Federal de Lula, polícia opressora da oposição, abriu um inquérito contra quem? Contra os 2 parlamentares que denunciaram. A Constituição é muito clara nas prerrogativas parlamentares e na nossa missão, senador Magno Malta, de fiscalizar o Poder Executivo. Por conta disso, temos as prerrogativas parlamentares elencadas bastante claras no artigo 53 da Carta Magna. Isso aí não é uma proteção individual do parlamento, isso é uma proteção do voto popular do povo brasileiro. Por conta disso, estamos apresentando esse processo de impeachment para que o ministro seja freado urgentemente pelo Senado Federal com base no artigo 52. Temos grandes senadores da República, quase 20 senadores que sempre assinam, e o novo processo de impeachment tinha 41 assinaturas. Então é importante que a população entenda a insegurança jurídica que o ministro está ocasionando na República Federativa do Brasil, rasgando reiteradas vezes vários artigos constitucionais, como elencamos diretamente na tribuna da Câmara dos Deputados. O artigo 53, o artigo 55, o artigo 49, o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 84, o artigo 129, o artigo 136, 137, o artigo 220, que está diretamente ligado à imprensa brasileira, com censura prévia. Então, esse processo de impeachment é importante deixar claro, Marcelo, à população brasileira que estamos fazendo a nossa parte, apresentando o processo de impeachment com base na Lei 10.079, de 1950, com base no artigo 52 da nossa Carta Magna, que dá poderes ao Senado Federal para instituir o sistema de freios e contrapesos. Hoje é indiscutível que o Supremo Tribunal virou um superpoder da República e o pior, poder político. Quando a política entra na justiça, a justiça sai pelas portas do fundo. Então é importante que a população pressione o Senado Federal para restabelecer o Estado democrático que eles tanto falam de direito. É irrefutável, Marcelo, as provas concretas que estamos apresentando. Lógico que cabe ao senador Davi Alcolumbre aceitar ou não, mas a pressão do povo, dos senadores que assinaram, poderemos, enfim, trazer paz ao Brasil. E não podemos esquecer dos presos políticos. O presidente Bolsonaro, o maior líder da direita, está preso hoje de forma ilegal, inconstitucional. Ele é mais uma vítima desse regime de parceria de Lula e STF. Então, muito obrigado a todos. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez estamos aqui. Precisa ter coragem para estar aqui, para enfrentar essa ditadura que estamos acompanhando, mas nós estamos fazendo a nossa parte em defesa do povo brasileiro. E você, cidadão, que, mais um processo, não vai dar em nada. Nós estamos fazendo a nossa parte. Precisamos de maioria para que possamos, enfim, dar prosseguimento e, pela primeira vez na história do Brasil, impeachment o ministro da Suprema Corte. Muito obrigado a todos. Eu queria fazer um recorte aqui na palavra de Marcel e na palavra do Gilberto sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Nesse novo inquérito aberto, em função da tara deles por Eduardo Bolsonaro, aliás, acho que eles têm tara por todo mundo, tem sobrenome Bolsonaro, ou quem é aliado de Bolsonaro, eles abriram um inquérito novo em que envolve Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro. O PGR foi acionado. O PGR traz de volta dizendo que Jair Bolsonaro está fora. Então, somente Eduardo. Preste atenção. Esse mesmo PGR, olha que filme que nós já vimos, Damares. Ele disse que o Clezão tinha que ser solto, porque não tinha nada, não tinha provas e ele ainda tinha comorbidades. Mas Alexandre de Moraes manteve ele preso até a morte. Será que é isso que Alexandre quer? Repetir o filme? O PGR diz que não há nada contra Bolsonaro, não pediu prisão de Bolsonaro, excluiu Bolsonaro, mas é mantê-lo encarcerado, embora esteja em casa, fragilmente no seu corpo, no seu psicológico. Será que é isso que ele está interessado? Para que morra? Porque eles querem Jair Bolsonaro longe, quer vê-lo pelas costas, não querem ele no processo eleitoral, eles querem matar de fato Jair Bolsonaro. E ontem